Existe uma corrida invisível acontecendo dentro do seu celular. Durante décadas, a indústria dos chips fez quase um milagre. Pegou computadores que ocupavam salas inteiras e colocou mais poder de processamento do que aquilo dentro do seu bolso. Tudo ficou menor, mais rápido, mais barato, mais eficiente. Os transistores, que são como pequenos interruptores dentro dos chips, foram encolhendo geração após geração. Primeiro, eram grandes o bastante para serem vistos em escala microscópica comum. Depois, ficaram menores que bactérias. Depois, menores que vírus. Depois, chegaram a uma escala onde falar em pequeno já não parece suficiente. Hoje, os chips mais avançados são fabricados com estruturas medidas em nanômetros. Um nanômetro é 1/1000º de metro. Para ter uma ideia, um fio de cabelo humano tem dezenas de milhares de nanômetros de largura. E dentro desses chips, existem bilhões de transistores tentando ligar e desligar correntes elétricas bilhões de vezes por segundo. Só que existe um problema. Quando você encolhe demais o interruptor, chega uma hora em que ele deixa de se comportar como um interruptor. Porque, em escala quântica, os elétrons começam a fazer coisas que parecem impossíveis. Eles vazam. Eles atravessam barreiras. Eles aparecem onde não deveriam. Eles tunelam. E é por isso que algumas pessoas chamam esse momento de colapso do silício, o ponto em que a miniaturização tradicional começa a bater nos limites físicos da matéria. Antes de continuar, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui a gente pega tecnologias que parecem normais, como celular, computador e inteligência artificial, e mostra o que existe por trás. Física, engenharia, limites materiais e os truques quase absurdos que permitem o mundo digital funcionar. Para entender esse problema, você precisa imaginar um transistor. Um transistor é um interruptor eletrônico. Quando está ligado, ele deixa a corrente passar. Quando está desligado, ele deveria bloquear a corrente. Essa lógica simples, ligado e desligado, 0 e 1, é a base de computadores, celulares, placas de vídeo, servidores, carros modernos, satélites, videogames e praticamente tudo que chamamos de tecnologia digital. Um chip moderno é uma cidade de interruptores microscópicos. Só que esses interruptores não têm alavancas. Eles usam campos elétricos para controlar o caminho dos elétrons. Pensa em um canal por onde os elétrons podem passar. Acima desse canal, existe uma estrutura chamada porta, ou gate, que funciona como o comando do transistor. A porta decide se o canal abre ou fecha. Entre a porta e o canal, existe uma camada isolante muito fina. Esse isolante é essencial. Ele separa o controle elétrico da corrente que passa no canal. Em um mundo clássico, se existe uma barreira, o elétron não atravessa. É como uma bola diante de uma parede. Se a bola não tem energia suficiente para passar por cima ou quebrar a parede, ela fica do lado de cá. Mas elétrons não são bolinhas comuns. Na escala quântica, eles também se comportam como ondas de probabilidade. E isso muda tudo. Se a barreira for muito fina, existe uma chance de o elétron aparecer do outro lado, mesmo sem ter energia suficiente para atravessar do jeito clássico. Esse é o tunelamento quântico. Não é mágica, não é portal, não é teletransporte no sentido de ficção científica. É uma consequência real da física quântica. O problema é que, para um transistor, isso pode ser um desastre. Porque um transistor desligado precisa bloquear corrente. Mas, se os elétrons começam a atravessar barreiras finas demais, ele nunca desliga completamente. Ele vaza. E vazamento significa desperdício de energia, aquecimento, ruído, perda de confiabilidade e dificuldade para controlar o funcionamento do chip. Agora vem o ponto central. Durante muito tempo, a indústria melhorava os chips encolhendo os transistores. Quando os transistores ficam menores, cabem mais transistores no mesmo espaço. A distância que os sinais percorrem diminui. O chip pode ficar mais rápido e mais econômico. Essa lógica sustentou por décadas a famosa lei de Moore, a observação de que a quantidade de transistores em chips tenderia a crescer rapidamente ao longo do tempo. A ASML resume essa trajetória como uma combinação de redução dimensional, aumento de tamanho de chip e inteligência de projeto. Mas também observa que o encolhimento bidimensional ficou mais difícil e que a indústria passou a depender mais de materiais exóticos, empacotamento avançado e transistores 3D. O chip moderno é resultado dessa obsessão por encolher. Só que a natureza cobra a conta. Quanto menor o transistor fica, mais difícil é controlar os elétrons. A camada isolante não pode ser grossa demais, porque a porta precisa controlar o canal.
Mas também não pode ser fina demais, porque os elétrons começam a tunelar. O canal não pode ser longo demais, porque o transistor fica maior e mais lento. Mas também não pode ser curto demais, porque a fonte e o dreno começam a interferir um no outro e o transistor perde a capacidade de desligar direito. É como tentar construir uma represa cada vez menor para controlar um rio cada vez mais teimoso. No começo, funciona. Depois começam pequenas infiltrações. Depois, a água encontra caminhos por onde não deveria passar. No mundo dos chips, essas infiltrações são elétrons, e o resultado é calor. Esse é outro problema gigantesco. Um chip não falha apenas porque é pequeno. Ele falha porque quando bilhões de transistores vazam um pouquinho, a soma vira muito. Um vazamento microscópico parece irrelevante. Bilhões de vazamentos microscópicos viram energia desperdiçada. Energia desperdiçada vira calor. E calor é o inimigo silencioso da computação. É por isso que computadores precisam de ventiladores, dissipadores, pasta térmica, sistemas líquidos de resfriamento e data centers inteiros gastando energia para manter servidores dentro de temperaturas seguras. O limite dos chips não é apenas não conseguimos desenhar algo menor. Não conseguimos controlar, alimentar e resfriar algo menor de forma eficiente. Essa é a parte que quase ninguém percebe. A miniaturização não acabou porque os engenheiros ficaram sem ideias. Ela desacelerou porque cada nova geração precisa enfrentar física quântica, calor, materiais, custo industrial e máquinas de fabricação absurdamente precisas. Para fabricar chips avançados, a indústria usa litografia. Basicamente, desenhar padrões minúsculos em placas de silício. Hoje, as máquinas mais avançadas usam luz ultravioleta extrema, chamada EUV. A ASML afirma que a EUV permite produzir chips avançados e continuar a busca pela lei de Moore, e que a tecnologia High-N AEUV aumenta a abertura numérica de 0,33 para 0,55 para imprimir estruturas ainda menores. Content Reference, abre colchetes, UAICITE, 2, fecha colchetes, index igual a 2. Isso já parece ficção científica. A máquina precisa projetar padrões menores que vírus. Precisa alinhar camadas com precisão absurda. Precisa controlar vibração, temperatura, ótica, química e defeitos em uma escala que beira o inimaginável. Mas mesmo que você consiga desenhar algo menor, ainda existe a pergunta: o transistor funciona bem nessa escala? Porque imprimir uma estrutura pequena não é o mesmo que fabricar o interruptor confiável. É aí que entra a reinvenção dos transistores. Durante muito tempo, os transistores eram mais planos. Conforme as dimensões ficaram menores, a indústria começou a mudar a geometria. Em vez de controlar o canal apenas por cima, passou a envolver melhor o canal com a porta, usando estruturas tridimensionais como FinFETs e, mais recentemente, arquiteturas do tipo Gate-All-Around, onde a porta cerca o canal de forma ainda mais eficiente. A ideia é simples de visualizar. Se você tenta controlar um rio apenas olhando de cima, parte da água escapa pelas laterais. Mas se você cerca o canal por mais lados, tem mais controle. Nos chips, cercar melhor o canal ajuda a reduzir vazamento e manter o transistor funcionando mesmo quando ele fica minúsculo. Ou seja, a resposta da indústria ao limite físico não foi apenas fazer menor. Foi mudar a forma do transistor. Esse é um ponto crucial. O futuro dos chips não é apenas encolher o silício. É empilhar, dobrar, cercar, trocar materiais, melhorar litografia, melhorar embalagem, colocar chiplets lado a lado, usar arquiteturas especializadas. A era em que bastava reduzir tudo proporcionalmente está ficando para trás. Por isso, a expressão colapso do silício não significa que amanhã os chips param de evoluir. Significa que o caminho fácil ficou difícil. A velha receita de fazer transistores menores, mais baratos e melhores a cada geração está enfrentando obstáculos cada vez mais duros. O silício ainda é extraordinário. Ele não morreu. Ele continua sendo a base da indústria. Mas o silício sozinho já não resolve tudo como antes. Os engenheiros precisam usar novos materiais isolantes, novas estruturas de transistor, novas formas de empacotar chips e novas técnicas para reduzir perdas. É como se a computação tivesse chegado a um penhasco, mas em vez de parar, ela começou a construir pontes, túneis e elevadores. Só que cada ponte é mais cara, cada túnel é mais difícil, cada elevador exige uma engenharia mais absurda. E isso afeta o mundo inteiro. Porque os chips estão no centro da economia moderna. Carros dependem de chips, celulares dependem de chips, bancos dependem de chips, hospitais dependem de chips, satélites dependem de chips,
Inteligência artificial depende de chips. Data centers dependem de chips. Armas modernas, agricultura, logística, energia, internet, câmeras, sensores, aviões, eletrodomésticos, tudo depende desses pedaços minúsculos de silício. Quando os chips chegam perto dos limites físicos, não é apenas uma questão técnica, é uma questão econômica e geopolítica. Quem domina a fabricação dos chips mais avançados domina uma parte crítica do futuro. É por isso que países investem bilhões em fábricas, pesquisa, máquinas de litografia e cadeias de suprimento. Não é só para vender processadores, é para controlar a infraestrutura invisível da civilização digital. E o mais irônico é que essa civilização digital depende de algo extremamente físico. Um computador parece abstrato, software parece imaterial, a nuvem parece flutuar, a inteligência artificial parece pensamento. Mas tudo isso acontece porque elétrons se movem dentro de estruturas minúsculas de silício. E quando essas estruturas ficam pequenas demais, os elétrons começam a lembrar que não obedecem ao nosso senso comum. Eles não são bolinhas em fios, eles são entidades quânticas. E a computação moderna só funciona porque conseguimos domar esse comportamento o suficiente para transformar caos microscópico em lógica. Mas estamos chegando em uma região onde domar fica cada vez mais difícil. Imagine uma cidade inteira construída com portões. Cada portão precisa abrir e fechar no momento exato. Agora imagine que os portões ficam tão pequenos que as pessoas começam a atravessar mesmo quando eles estão fechados. No começo, passam poucas, depois, mais. Depois, a cidade inteira perde a diferença entre aberto e fechado. É isso que o tunelamento ameaça fazer com os transistores em escalas extremas. O zero deixa de ser zero perfeito. O desligado deixa de ser desligado perfeito. O controle deixa de ser absoluto. E computadores precisam justamente dessa diferença, 0 e 1, ligado e desligado. Passa ou não passa? Quando essa fronteira fica borrada, a confiabilidade fica mais difícil. Só que também existe uma beleza nisso. O mesmo efeito quântico que atrapalha os chips tradicionais pode ser usado em outras tecnologias. Tunelamento quântico aparece em dispositivos especiais, microscópios de tunelamento e até conceitos de eletrônica avançada. O problema não é o tunelamento existir. O problema é ele aparecer onde você não quer. No chip tradicional, tunelamento acidental é vazamento. Em tecnologias projetadas para isso, tunelamento pode virar ferramenta. Essa é uma das ironias da física. O obstáculo de uma geração pode virar recurso da próxima. Talvez o futuro da computação venha de transistores ainda mais complexos. Talvez venha de materiais bidimensionais, como certos semicondutores em camadas atômicas. Talvez venha de computação quântica para problemas específicos. Talvez venha de chips neuromórficos, que tentam imitar aspectos do cérebro. Talvez venha de empilhar circuitos em 3D. Talvez venha de processadores especializados em inteligência artificial. Talvez venha de tudo isso ao mesmo tempo. Mas uma coisa parece clara: o futuro não será apenas mais silício menor. Será uma mistura de física, arquitetura e fabricação. Durante décadas, a humanidade tratou o encolhimento dos chips quase como uma lei da natureza. A cada poucos anos, computadores ficavam melhores, celulares ficavam mais poderosos, memórias ficavam maiores, processadores ficavam mais rápidos. E quase ninguém precisava pensar no motivo. Mas essa mágica tinha um motor: a capacidade de fabricar transistores cada vez menores. Agora esse motor ainda funciona, mas faz mais barulho, esquenta mais e custa mais caro. A pergunta é: quanto tempo conseguimos continuar empurrando a matéria para obedecer à nossa vontade? Porque, em última análise, o limite dos chips é o limite entre engenharia e natureza. A engenharia diz: vamos fazer menor. A natureza responde: cuidado, aqui os elétrons não se comportam como você espera. E é justamente nesse conflito que nasce o futuro da computação. No fim, talvez a pergunta mais curiosa não seja se o silício vai entrar em colapso. A pergunta é: quando os elétrons começarem a escapar das nossas regras, que tipo de computador teremos que inventar depois? Se esse vídeo te fez pensar, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta aqui embaixo. Você acha que os chips ainda vão continuar encolhendo ou estamos chegando ao fim da era do silício?